Olá, estamos aqui com o professor Castella hoje. Meu nome é Daniel, eu sou acadêmico da Uniciciesc. A gente tem como objetivo fazer um trabalho em forma de vídeo, uma entrevista. E quem aceitou o nosso convite foi o professor Castella. Professor, obrigado por aceitar o nosso convite. A gente tem como tema e uma das perguntas seguinte: você se acha importante trabalhar na Uniciciesc e por quê? É uma pergunta bem interessante. A gente está falando de Uniciciesc, mas hoje a gente tem que pensar em Grupo Ânima. E uma das premissas do Grupo Ânima é transformar o país pela educação. Então, eu acho que esse é o grande objetivo nosso aqui. Aqui na Uniciciesc, transformar o país pela educação. A gente sabe os problemas que o país está passando. A todo dia somos bombardeados com cada dia com notícias piores, Então a gente vamos acordar amanhã pensando assim, que novidade teremos novamente, quais são as tragédias que vão acontecer. Mas o país só vai ser transformado pela educação. Eu acredito nessa premissa da Ânima. E eu estou aqui para isso, transformar o país pela educação. Agora, transformar o país pela educação começa com transformar a pessoa. Então, o professor tem que ser transformado pela educação, o estudante tem que ser transformado pela educação, todos têm que ser transformados pela educação. Então, temos que entender assim que nós somos uma célula, nós somos um ser unitário. Então, se eu me transformo pela educação e os demais se transformam pela educação, alguém pode dizer assim, nossa, mas isso é só uma sala com 20, 30 alunos. Só que esses 20, 30 vão estar em contato com mais 20. Esses 20 com mais 20 e assim por diante. Então, daqui a pouco, nós vamos transformar o país pela educação. É nisso que eu acredito. Explica pra gente um pouquinho da formação do senhor, que o senhor tem de experiência profissional, de acadêmica. Bom, eu tenho o curso de metalurgia aqui, sou formado em um curso técnico em metalurgia aqui na Escola Técnica Tupi. Eu sempre brinco que a maioria dessas formações ocorreram tudo no século passado. Então, Escola Técnica Tupi, formado em metalurgia. Depois fiz engenharia mecânica na antiga FEG, que hoje é o DESC. Fiz engenharia de segurança também pela FEG. Depois fiz uma especialização em administração de marketing, comunicação e negócio. Fiz um bacharelado em teologia. E agora estou concluindo o meu mestrado em engenharia de produção. Sou mestrando em engenharia de produção. Trabalhei Metalúrgica Wetzel, trabalhei na Tupi, na antiga Fundição Tupi, hoje é Tupi. Trabalhei numa empresa que era Consul, depois virou Multibras, depois virou Whirlpool. Tenho uma empresa de consultoria, CWC Treinamentos Limitada, que trabalha com essa parte de gestão, implantação de sistemas, planejamento estratégico e palestras motivacionais. E eu estou aqui na Sociesc desde 2007, fazendo então agora 10 anos. 10 anos já, né? Aqui na Sociesc eu dou aula na graduação, na pós-graduação, sou coordenador técnico do curso de pós-graduação em Engenharia de Qualidade na modalidade Educação à Distância. E assim a gente vai passando vai passando o tempo e quando a gente vê, já foram 10 anos aí. Legal. Qual o maior benefício que essa função do professor traz, tanto quanto pessoal e profissional? Olha, eu acho que o maior benefício de um professor é o networking. Acho que você criar uma rede de contatos. Porque você tem alunos, estudantes de diversas empresas, alguns até nem trabalham, mas tem uma outra visão, então você faz contato com diversas empresas. Aqui já surgiram negócios, já surgiu treinamentos, palestras, porque os alunos... então o professor dá treinamento nessa ferramenta, dá palestra, e aí a gente faz contato e geram bons negócios, inclusive. Mas o principal é o networking, essa rede de contatos que você faz, a amizade que você faz, e o professor, quer queira que não queira, ele tem que se preparar para vir para a aula. Sim. Então, aquele conhecimento que eu tive lá no século passado, a educação formal, a experiência profissional que eu tive, então, a todo momento eu tenho que fazer essa pergunta. Nossa, eu vou falar hoje sobre processo. Então,
Um exemplo, falar sobre o processo. Poxa vida, o que mudou? É o conceito é o mesmo? É ainda os mesmos autores? Ou tem alguém que está falando algo diferente? Então, o professor tem que se preparar. A gente chama isso de pré-aula, a gente tem que se preparar. Qual é o objetivo dessa aula? O que eu vou falar? Vou falar do mesmo jeito, como eu aprendi? Ou como eu venho ensinando? De que forma eu posso fazer uma aula diferente, mais atrativa, mais dinâmica? Então, eu acho, esse é o papel que a gente faz, esse é o ganho. A tua mente sempre está ativa, você sempre está buscando um novo jeito. Sim. Um novo jeito, uma nova forma de ensinar aquele tema, aquele assunto. É a mesma coisa que nas empresas, né? A gente sempre tem que se renovar no mercado de trabalho, né? Exatamente. Hoje a palavra que se fala é criatividade e inovação. Então o professor também tem que ser criativo, tem que ser inovador. O professor também tem que entregar resultado. E eu acho que o melhor resultado que um professor pode entregar é o lucro social. Essa é a minha opinião. Eu acho que é o lucro social. O que é o lucro social? Aqui é um processo educacional. Tem uma entrada, tem uma transformação, uma saída. Entra um aluno e sai um estudante. Entra um certo desconhecimento e sai informação que gera um conhecimento. Ou seja, se o aluno sair melhor do que entrou, então isso para mim é lucro social. Então eu acho que essa é a missão. Transformar o pace pela educação, que a proposta da Ânima é isso. É você entrar a uma sala de aula, participar de um bate-papo, de uma conversa com os alunos, com os colegas, com o professor, e sair melhor do que você entrou. E pensar assim, nossa, hoje eu aprendi algo a mais. Então amanhã, no meu local de trabalho, na minha empresa, na minha família, com os meus filhos, com a minha mulher, com o meu esposo, com meu pai, com a minha mãe, com os meus colegas, eu vou tentar aplicar isso. Vou falar sobre isso. Vou tentar perpetuar esse conhecimento, vou tentar difundir. Isso para mim é lucro social. Eu acho que isso, se a gente conseguir fazer isso, e esse lucro social também, não é só do estudante, é do professor também. O professor também tem que sair melhor do que entrou. Porque conhecimento todos temos. Eu tenho conhecimento, mas quem está sentado numa cadeira assistindo a minha aula também tem conhecimento. Então é injusto só eu passar informação para gerar conhecimento. Eu também quero absorver conhecimento. Se você vende camisas, eu quero saber como é que é esse processo. Porque eu quero saber como é esse processo, porque quando eu for na sua loja comprar uma camisa, eu vou comprar melhor. Eu vou saber negociar melhor. Então esse conhecimento eu também quero, essa informação também quero para gerar conhecimento para a minha vida, para a minha pessoa, para a minha família. É lucro social dos dois lados. Sim. Sair melhor do que entrar, do que entramos, tanto professores como estudantes. Entendi. E como é que é a relação do professor hoje em dia com os alunos e os demais colaboradores da instituição? Tudo começa, acho que, com respeito. Então, se você aplica esse valor na tua vida, se você respeita as pessoas, se você respeita as diferenças, respeita a diversidade, as diversas formas de pensar, eu não estou olhando o que é o aluno. Se ele é inteligente, se ele é judeu, se ele é cristão, se ele é islâmico, se ele é gay, se é lésbica, simpatizante. Eu não estou olhando esse aspecto, eu tenho que respeitar. Eu estou olhando por detrás do estudante, tem um ser humano. Um professor também é um ser humano. Então, o mínimo que se espera é respeito. Então, se você dá esse respeito, você recebe esse respeito. E aí a aula tem que ser alegre e divertida. Porque imagina, você trabalha o dia inteiro. O dia inteiro. Se o professor não torna a aula atrativa e dinâmica, o camarada dorme. Dorme na carteira. Poxa vida. Então eu brinco. Quer dormir? Hotel 10, faz promoção, R$80 a diária com café da manhã. Quer dormir? Eu gravo um CD da minha aula Durma com Castela, onde eu vou ter palestras, mensagens motivacionais que você coloca no teu DVD play e você dorme a noite inteira.
Aqui não. Aqui você está pagando. Você não está pagando para dormir. Você está pagando. Você está pagando para adquirir informação, para gerar conhecimento. Né? Então, mas começa pelo respeito. Se você respeita, você também é respeitado. Se você dá amor, você recebe amor. Se você passa informação, você também recebe informação. E isso pode ser feito de uma forma dinâmica, alegre, divertida. O professor não é palhaço. A aula não é picadeiro, não é circo. Mas ela pode ser uma aula alegre, divertida, com passagem de conteúdo. Quando é para se falar sério, se fala sério. Quando é para brincar, se brinca, mas mesmo por detrás de uma brincadeira tem que ter um objetivo. Se o professor conta uma piada, aquela piada tem que ter um significado para a aula que ele está dando. Se for sério, também. Essa é a minha opinião. E hoje em dia, a instituição incentiva ou dá algum apoio para o senhor fazer algum curso a mais aqui no SESC? Nós, professores, a todo momento, somos convidados para participar de debates, de seminários, de treinamentos. Se o sistema muda, nós somos convidados para participar do treinamento. Nós temos a possibilidade de adquirir bolsas de estudo. Você pode fazer pós-graduação aqui dentro, você pode fazer mestrado aqui dentro. Ainda não temos doutorado, mas estamos trabalhando para vir um doutorado. Então, a instituição, a Unisociesc, ela tem essa preocupação. Transformar o país pela educação, que é o objetivo da Ânima, legal. Mas quem vai transformar? Quem é o grande artista nessa hora para transformar? É o professor em sala de aula. Então, nós temos que receber treinamento. Sim. E recebemos treinamento, recebemos capacitação toda hora. Isso é bacana até para a questão de motivacional para o professor, né? Sim, exatamente. E outra, nós temos que pensar o seguinte: a instituição, a Unisociesc, essa instituição não é a única escola do mundo. Eu sempre digo assim, por detrás de qualquer empresa, né, tem outras empresas legais para trabalhar. A Unisociesc é um lugar fantástico para trabalhar. Mas você tem que, eu sempre digo isso em sala de aula, você tem que melhorar a sua empregabilidade. Então, uma hora, só tem duas pessoas, na minha opinião, que não saem do emprego. O dono não sai do emprego e quem tem mais de 50% das ações. Porque até o filho do dono pode ser demitido. O dono, a hora que ele decide assim, sair do emprego é porque ele vai vender o negócio dele, ou ele vai passar para alguém administrar, ou ele vai morrer. Que também é uma forma de sair do emprego. Mas assim, nós temos que melhorar a nossa empregabilidade. Nós, como professores, temos que pensar assim, que amanhã eu não estou mais aqui. Seja por minha escolha ou pela escolha da instituição. Então, e aí, o que tu vai fazer? O que tu vai fazer? Vai se desesperar? Não. Se você tiver empregabilidade, você tem emprego em qualquer lugar do mundo. Sim. E a gente tem que pensar que a empregabilidade passa por diversos caminhos. Hoje o sistema é presencial, amanhã já estamos na modalidade à distância, educação à distância, então isso tende a crescer. Amanhã você pode estar dando a sua aula em casa. Os alunos nas suas casas ou num auditório e você dando aula em casa. Perfeitamente normal, a gente tem que estar preparado para essas inovações tecnológicas. Amanhã, de repente, sai uma imagem holográfica aqui, Castela dando aula para os seus alunos. E lá em casa, os alunos, uma imagem holográfica na frente, da minha frente, também conversando comigo, interagindo. A gente tem que estar sempre preparado para essas situações. Melhorar a empregabilidade. Não só para professor, mas para qualquer profissional. Porque amanhã você pode estar você não quer mais trabalhar naquela organização. Amanhã a organização não quer mais que você trabalhe. E temos que pensar assim, que talvez essa forma de emprego que nós temos hoje, amanhã pode deixar de existir. Mas sempre alguém vai estar trabalhando. Seja o conceito home office, em casa, outra forma. Então nós temos que melhorar a nossa empregabilidade. Sempre vai se inovando, né? Sempre vai se inovando nesse aspecto. O senhor falou que está 10 anos na 10 anos na Unisociesc. Teve alguma situação legal que marcou, que o senhor vivenciou?
Nossa, teve muitas situações legais, teve momentos de ruído, como qualquer organização, mas assim, o saldo é mais positivo do que negativo. Esse aqui é um lugar fantástico de trabalhar, é muito bacana de trabalhar aqui, é muito legal. Você tem liberdade para atuar, você tem liberdade para definir como você vai querer dar aula, né? Não tem ninguém te controlando. Então, você tem que entregar resultado, como qualquer outro profissional, né? Você tem isso, mas tem situações muito bacanas. Eu lembro de uma situação que eu iniciei a aula com calouros e eu entrei na aula começando a falar inglês. Eu fiquei uns 20 a 30 minutos falando em inglês com o pessoal. E expliquei o conteúdo. E eu até tive o trabalho de preparar os slides no idioma inglês, para ficar uma coisa assim, Bem feito, bem né? perfeita. E as pessoas olhavam para mim e diziam assim, nossa, eu senti isso assim, no olhar das pessoas. Nossa, isso não me falaram. A aula em inglês? E eu falei que eu era um professor convidado, que eu tinha vindo de Londres participar de uma aula, que eu ia ficar 6 meses aqui no Brasil, e vocês seriam uma turma piloto. Eu expliquei para eles, nós íamos falar sobre tais assuntos, sobre os diversos gurus da qualidade, conceito de qualidade, e falando em inglês perfeitamente. Depois de meia hora eu pensei assim, eu vou parar porque eu estou achando que vai dar uma evasão escolar, vai dar uma reclamação, porque isso eu não tinha falado para ninguém que eu ia fazer isso. Daí eu parei e comecei a conversar em inglês com eles, em português, desculpe. Eu perguntei, quem daqui entendeu? De uma turma de 50, 2 ou 3 entenderam. E alguns até interagiam e perguntavam para mim em inglês. Eu disse assim, pois é, e se fosse? E se estivéssemos em Londres, e se, né? What if? E o que aconteceria se você fosse convidado para mudar de país? Se Uma o entrevista inglês, de emprego, né? Talvez, uma coisa o assim. inglês, o domínio do idioma inglês fosse uma premissa para você ser promovido, Sim. para você mudar de país, para você ganhar mais. Então, a mensagem que eu quis passar para eles é assim, ótimo, estão buscando uma graduação? Sim. Perfeito. Mas não se esqueçam que o mundo está globalizado, o idioma inglês é importante. Aliás, qualquer É o idioma, principal também, na verdade, né? qualquer idioma é importante. Mas o inglês é a linguagem comercial, né? Eu sempre digo assim, 2 chineses conversando, 3 chineses conversando, eles estão conversando o idioma inglês. Não é porque eles estão treinando, porque a China tem diversos idiomas, então eles não conseguem se comunicar nos diversos idiomas dele, nos diversos dialetos. Então eles preferem conversar em inglês, porque todo mundo se entende. Então esse foi o recado que eu passei para o pessoal. Sim. Então isso é bacana. Teve uma outra situação que foi muito hilariante também. Eu estava aplicando prova com uma turma e tinha um professor que ele era coordenador da pós-graduação, ele estava de paletó e gravata. Daí eu disse assim para ele, eu avisei o pessoal, olha, estou saindo da sala que eu vou no banheiro. Mas era uma prova onde era permitido consulta, era um jogo empresarial, então eu dividi a turma em diversos processos, então eles tinham que conversar, tinham que negociar. Era como uma simulação de uma empresa. Então, perfeitamente compreensível. E eu era o presidente dessa empresa. Como professor, eu deixei de ser professor e atuei como presidente. Então, eu cobrava resultados do pessoal. Então, perfeitamente compreensível eu podia sair, como eu saía, voltava depois de meia hora, eram 4 aulas. Imagina, numa sexta-feira, 4 aulas. Então, eles tinham que interagir. E numa dessas saídas, eu encontrei esse meu amigo professor, que era coordenador da pós, e disse assim, olha, professor, vamos brincar com o pessoal? Eu contei toda a situação para ele, e vai lá e pergunta onde é que está o professor Castella, quem é o professor e o que está sendo feito. Eles vão dizer que é uma prova, é uma atividade em equipe, é uma prova, e cadê o professor? Bom, e eu fiquei lá de fora, e ele bateu na porta de vidro, entrou, então, olha, eu só quero dizer para vocês o que vocês estão fazendo aqui. Aí a turma olhou
Estamos fazendo uma prova. Ok, estamos fazendo uma prova, mas cadê o professor? Como é que o professor deixa vocês fazerem uma prova sozinho? Não, mas veja bem, quem é o professor? Ah, é o professor Castella. Ah, é aquele moleque do professor Castella. Já recebi reclamação dele. Eu vou agora conversar com a coordenadora, nós vamos demitir esse moleque já. E a turma, não, mas veja bem, é porque é um jogo de equipe, é um jogo empresarial, é permitida consulta e não sei mais o que lá. O professor não precisa estar aqui, o professor é o presidente. Eles começaram a explicar e me defender. Sim. Pô, que legal. Eles começaram a me defender. As pessoas estivessem metendo pau em mim naquela hora. E eu do lado da porta, escutando, e eu ria que me acabava. Daqui a pouco eu entrei. E aí ainda fiz uma sininha. Nossa, o que o senhor está fazendo aqui, senhor diretor? E daí começamos a rir e explicamos a situação. Claro, isso também tem um objetivo. Porque às vezes na tua vida profissional, você vai ter situações que você vai ter que improvisar. Pensou? O teu diretor chama você e diz assim, olha, estamos recebendo os clientes. Vai lá, prepara 2 slides PowerPoint, que nós vamos ter uma apresentação. Você vai dizer para ele, eu não estou preparado? Tem um pessoal do sindicato ali, tem uma conversa com os funcionários. Vai lá, fala com eles lá. Tem um novo cliente lá, faz sala até eu chegar. E tu vai dizer que não está preparado? Então, essas situações do cotidiano que a gente aprontou ali em sala de aula, é justamente para ver o grau de viração das pessoas. O índice de viração das pessoas. As pessoas têm que se virar. Então, a gente brincou isso. E tem outras situações. Acredito, né? 10 anos deve ter muitas. Entre 10 anos aí tem bastante história para contar. Tem histórias boas para contar, mas também tem histórias que não muito legais para contar. Sim. Como todo lugar também, né? Tem exatamente. histórias boas e ruins. Bom, quero agradecer ao professor por ter aceitado o nosso convite. Eu tive aula com ele no semestre passado, que foi uma aula bem bacana. E também agradecer quem está assistindo o nosso vídeo e esse é o nosso trabalho de lá. E é isso. Obrigado. Ok, obrigado pelo convite, tá, pessoal? Sucesso para vocês. Obrigado, professor. Isso, tá filmando. Tá gravando aí? Tá filmando? São os bastidores. Make-off. Tá, como é que eu vou começar agora no vídeo? Make-off já tá rolando aí. Mas eu toco a vinheta do Jornal Nacional. Tá, como é que eu começo no vídeo? Não sei como começa. Você começa pelo começo. Fala. Eu falei que é isso. Não precisa. Como assim? Não, quiser só fazer as perguntas, depois a gente faz uma... A introdução, fazer a boa noite, vou lá, no caso, só pra soltar mais. Criar coragem. Primeiro faz uma pergunta, então. Daniel, pensa assim, tu tá vendendo uma camisa pra mim. Eu tô achando. Tu tá vendendo uma camisa pra mim, tu quer que eu compre uma camisa tua, então haja como se eu fosse um cliente teu. Tá. Tá, mas não com 3 câmeras na minha cara, né? Tá, deixa eu pensar. Eu fiz aqui um retrozinho, deixa eu tentar fazer. What the hell is wrong with that guy?